Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Fran, o seu canal de notícias, informações, conteúdos relevantes, sempre de um modo transparente, claro, objetivo, para que você fique bem informado. Seja muito bem-vindo. Se você gosta dos nossos conteúdos, curta, deixe seu comentário, inscreva-se no nosso canal, acione também o sininho aqui embaixo para poder ser notificado dos próximos vídeos. Tem viralizado nas redes sociais vídeos que mostram a infraestrutura por trás dessas manifestações. Quer dizer, eu tenho alertado, tenho dito aqui no canal que não se trata de manifestação orgânica, de manifestação ali proposta pelos trabalhadores, pela sociedade brasileira. O que tem por trás dessas manifestações são alguns empresários que foram beneficiados no governo Bolsonaro e agora estão tentando aí não perder essas mamatas. Não vai dar certo, já tenho adiantado aqui. O governo Bolsonaro ele perdeu as eleições, ele tentou aí justificar que houve fraudes nas urnas eletrônicas, não conseguiu, inclusive a fiscalização das próprias Forças Armadas, que ele mesmo propôs, não acusou nenhuma fraude. Então, quer dizer, ele ficou sem diálogo, ele ficou sem discurso e por isso mesmo ele está sumido, ele está temendo, ele teme aí o seu futuro político. Ele tem muitas contas a prestar à justiça brasileira e então ele deve estar preocupado com o que ocorrerá o ano que vem, haja vista que ele poderá ficar sem o foro privilegiado. Desde 91, como eu tenho dito anteriormente, desde 91 quando ele foi ali, iniciou ali como deputado, ele manteve o seu foro privilegiado, um deputado por diversas vezes consequentes e depois para presidente. Então, agora ele pode ficar sem esse foro privilegiado e agora ele pode ter muitas consequências aí perante a lei também. Cada vez mais claro, explícito, os crimes que o Bolsonaro cometeu, seja na pandemia, seja na negligência com a saúde, né? Seja em questões de imóveis, inclusive tem os registros em cartórios, né? Qualquer um, consulta popular, vou deixar o link aqui para vocês verem, pode pesquisar o endereço dos cartórios, tem lá os registros dos imóveis comprados com dinheiro vivo, são mais de 50 imóveis comprados com dinheiro vivo pelo clã Bolsonaro. Tem outras rachadinhas também, a relação dele com a milícia, da família com a milícia, enfim, é muita coisa que ele tem para responder para o povo brasileiro. Eu tenho reiteradamente falado aqui também que o governo Bolsonaro tem sido protegido pelos grandes veículos de comunicação. Embora haja algumas críticas ali nos veículos impressos, né, jornais e revistas, nesses canais por assinatura, Globo News, mas esses canais eles atingem apenas cerca de 1% da população. Nos veículos de comunicação aberta, haja vista Globo, haja vista SBT, Record, o governo tem sido protegido, embora tenha ali alguma crítica, mas não são críticas contundentes, não são críticas capazes de levar o governo, por exemplo, sofrer um impeachment, que é o que não ocorreu. Então, tudo isso, né, não fez com que a população não se mobilizasse para tirar o governo Bolsonaro. E eu tenho dito que se a Rede Globo, por exemplo, em seu jornal de grande ascensão, que é o Jornal Nacional, que atinge mais de 30 milhões de pessoas, fizesse conexões dentre as mortes que estavam ocorrendo ali pela Covid-19 e as ações do governo Bolsonaro, seja elas em atos explícitos, como respiração de falta de ar, né, demonstrando total desumanidade, enfim, como ações concretas políticas, que foram ali decisões relacionadas a vacinas que ele não respondeu ali ao pessoal da Pfizer, né, e atrasando aí a vacinação do povo brasileiro. Então, o Bolsonaro vai ser sim responsabilizado, a CPI da Covid apurou, infelizmente o governo se cercou ali do Centrão, comprou o Centrão para protegê-lo de um possível impeachment, haja vista a figura do Augusto Aras, haja vista também a figura do Arthur Lira. Então, agora que o Bolsonaro perde as eleições, ele vai ficar prejudicado nesse aspecto jurídico. E eu não tenho dúvidas que o negócio para ele vai ficar muito ruim. Barulho de moto, mas seguinte, não temos dúvidas que ficando no Brasil ele irá responder por esses crimes
se ele não conseguir esse exílio. E esperemos que ele fique no Brasil para poder responder por todos esses atos. Como diria Hegel, a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. E é impressionante o nível, o mundo paralelo que vivem os bolsonaristas, né? Quer dizer, quando você demonstra um fato ocorrido com provas contundentes, aí eles vêm com assuntos de comunismo, né, de esses assuntos fantasmagóricos, né? O governo Bolsonaro ele tem se transformado no que eu chamo de fantochismo, quer dizer, ele faz ali, cria notícias ali para o dia a dia, de um lado, entretendo a população para pensar ali daquela forma, para ficar ali pensando asneiras, quando do outro lado o roubo acontece, grandes grupos econômicos são favorecidos com suas políticas, né? Foi o que aconteceu Petrobras, né? Investidores que são favorecidos, o que acontece na questão alimentar por conta desses preços estarem caros. Eu tenho denunciado também os estoques alimentícios que o governo Bolsonaro acabou, o que fazia com que em momentos de dificuldades ali na produção mantivessem o preço, aquelas tubulações, e ele acabou com isso. Enfim, o governo Bolsonaro foi uma tragicidade enorme para o povo brasileiro. Futuramente iremos saber, iremos né, com a quebra desses sigilos e também com o novo governo do Lula no ano que vem, isso irá ficar mais explícito. Outro fator muito grave que tem sido pouco noticiado, praticamente não tem dado importância, não tem tido importância pela grande imprensa, é o fator da vacinação infantil. O Brasil tinha mais de 90%, né, ali das crianças vacinadas. Com o bolsonarismo, com essa prática do negacionismo, estamos aí num percentual de pouco mais de 60%. Ou seja, é muita gente sem vacinar. Não vimos durante o governo Bolsonaro essas campanhas para incentivo à vacinação. Enfim, é um governo que deixou a Deus dará o povo brasileiro. Mas o povo brasileiro já o jogou no lixo da história. E agora a história vai se encarregar de levá-lo em direção a esse lixo e com certeza não irá demorar muito. O governo Bolsonaro estava protegido sobre o poder do Estado, estava protegido ali sobre os centrãos, os deputados que ele comprou. Agora ele não vai ter mais essa mamata, ele não vai ter mais esse poder do Estado, e então virão à tona as coisas muito graves que com certeza ele cometeu. Pazuello, por exemplo, o Ministério da Saúde, numa pandemia, um general que não era que nem formação em saúde tem, e tem denúncias sobre Pazuello também, por exemplo, a ex-mulher do Pazuello, inclusive, denunciando aí coisas gravíssimas, negligência, enfim. É muito trágico o que o governo Bolsonaro fez, então esse sumiço dele explica, né, esse sumiço dele explica por si só o quão preocupado ele está para o ano que vem. Mas nós seguiremos firmes, iremos denunciar. Nós aqui não temos a prática do ódio, nossas denúncias são todas pelos meios legais, que o Bolsonaro arque com todo o mal que ele fez ao povo brasileiro, mas por vias legais. Nós não somos a favor dessa intolerância, dessa violência, que por sinal essa violência ela está mais ao extremismo bolsonarista, né? Haja visto o que ocorreu ontem nos Estados Unidos, ali com os ministros, você viu aqueles ataques, né? Há poucos dias, vou ver se eu deixo o link aqui também, um senhor atacou a Gleisi Hoffmann, enfim, e isso é corriqueiro por parte dos bolsonaristas, né? Não é à toa que o Roberto Jefferson atendeu ali a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, com balas e bombas. Enfim, é um pessoal violento, não vou dizer todos, mas ali um núcleo extremista bem violento, e que o Brasil tem que tomar rumo, sim, tem que tomar posição para tirarmos do poder o quanto antes o governo Bolsonaro. Já tem ali uma data marcada para ele sair,
para que essas situações não voltem a ocorrer no Brasil, né? Essas manifestações sem sombra de dúvidas, uma tentativa de chegar-se a um golpe, aí, a uma ditadura bolsonarista. Não vai dar certo, não deu certo. Os Estados Unidos, que poderia ser um aliado, mas o Trump perdeu e não tem aval internacional, então dificulta muito um golpe no Brasil. E haja vista que ele perdeu as eleições, né? Uma eleição transparente, legal, eleição essa que ele, o Bolsonaro, dificultou, né? Inclusive a PRF, né? A Polícia Rodoviária Federal, no dia da eleição ainda tentou impedir que eleitores chegassem até as urnas lá no Nordeste, local que tem um amplo apoio para o Lula. Enfim, não deu certo, o Supremo interviu, Bolsonaro perdeu a eleição e agora ele vai chorar e vai amargar aí um futuro que não parece ser muito promissor daqui para frente. Depois voltamos com mais um vídeo para a página. Se você gosta dos nossos conteúdos, curta, inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário e também acione o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Até mais!